É o WW, nós estamos voltando do intervalo. Prometemos para vocês que íamos falar de combustíveis do futuro. Vamos falar de combustíveis do futuro, porém vamos falar primeiro dos combustíveis do presente. Tem a ver com a Petrobras e o último balanço está acontecendo agora, Thaís. A Petrobras divulgou agora há pouco, com muito atraso, né? Geralmente ela divulga logo depois do fechamento do mercado. 10h30 da noite? 10h30, era 10 e pouquinho da noite, e o mercado numa expectativa receosa por esse resultado, porque havia o receio de que a Petrobras anunciaria que não vai pagar dividendos extraordinários. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi um resultado de um lucro excepcional, é o maior lucro líquido para o terceiro trimestre, para o último trimestre do ano da sua história, e a Petrobras está batendo bumbo para isso, mas as minhas fontes estão me dizendo aqui que ela vai distribuir 14,2 bilhões de reais em dividendos, mas vai guardar numa reserva de capital quase 44 bilhões de reais. Então, segundo a decisão do Conselho de Administração da Petrobras, que hoje tem maioria do governo, esse dinheiro vai ficar lá para, quem sabe, um dia, teoricamente, eventualmente, fazer uma remuneração de capital. Mas esse dinheiro pode ser usado para outros programas e outros investimentos. Lembrando que a Petrobras deixou de focar as suas operações apenas na exploração e na produção de petróleo para voltar a fazer refinaria, fertilizante, tudo que ela tinha deixado. Ela fez um 180 para voltar lá ao que era antes do estouro da Lava Jato. Então, lá fora, as ações da Petrobras no mercado americano, a negociação com as ADRs chegaram a cair 15% antes da divulgação do balanço, ou seja, uma perda fortíssima. Agora há pouco estavam caindo 9% e é um prenúncio do que vai acontecer amanhã. O balanço tem várias informações importantes. Agora estão caindo 9,1%, me diz Carlos Daltoso, da Eleven Financial, está me ajudando aqui a fazer essa leitura. O resultado também trouxe preocupações com relação ao lucro, veio 10% abaixo da previsão, e com o EBITDA, que é aquele valor antes dos impostos, com 9% menor. Então, amanhã o mercado vai reagir mal aqui no Brasil também, porque a Petrobras está dizendo aquilo que ela falou que ia fazer, mas no fundo é fazer política pública com dinheiro privado. Daniel, vamos então agora ao combustível do futuro. É outra questão, as pessoas ouvem falar de combustível do futuro, pensam que a gente está falando aqui de ficção científica, não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando do aumento do percentual de biodiesel no óleo diesel, nós estamos falando dessa comercialização, isso está gerando um impasse forte entre agronegócio, o setor de energia e o Congresso. Mas você tem as últimas informações, Daniel, por favor. Vamos explicar para a nossa audiência, William, o que é esse projeto que foi enviado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional no fim do ano passado e casou muito bem com o que Arthur Lira tem vendido como uma agenda verde, uma agenda de transição energética. E aí vamos explicar por que dá para chamar isso de transição energética e agenda verde, combustível do futuro. A gente preparou uma arte para mostrar os principais pontos desse projeto. Tem aumento do teor da mistura do biodiesel no óleo diesel convencional, a gente vai entrar nos detalhes já. Um aumento do teor de mistura do etanol na gasolina, hoje a mistura é de 27%, pode chegar a 27,5%. O governo mandou uma previsão para o Congresso de 30% e o relator, o deputado Arnaldo Jardim, já elevou o limite no seu relatório para 35%. O projeto também fala em combustível sustentado de aviação, conhecido pela sigla SAF, com uma previsão de, na década até 2036, se chega a um uso de 10% pelas companhias aéreas do querosene limpo, um programa nacional de biometano na mistura do gás natural e a captura e estocagem geológica, ou seja, debaixo da terra, de CO2 emitido pelo uso de combustíveis fósseis. Agora, vamos olhar para o que mais tem gerado polêmica e guerra de forças ali no Congresso. Hoje a mistura do biodiesel no óleo diesel é de 14%. E aí o relator, o deputado Arnaldo Jardim, criou ali uma escadinha
que fixe em lei um percentual mínimo de 15% a partir de 2025, vai subindo esse percentual mínimo ano a ano até chegar a 20% obrigatórios em 2030. O que acontece a partir de 2030? Pode-se aumentar até 2025, mas aí é uma prerrogativa do governo, do Conselho Nacional de Política Energética, depende exclusivamente do Poder Executivo. Mas seria a primeira vez no Brasil em que a gente teria a mistura do biodiesel no diesel fixada em lei. O que se presume disso é que vai haver mais segurança para investimentos na área, é uma energia limpa. Onde é que está o impasse, Daniel? Bom, você tem dois impasses. Governo não querendo que isso seja fixado em lei, que é manter a sua prerrogativa, e aí você tem o Congresso dizendo não. Isso é um fator de insegurança para quem vai fazer investimentos em biodiesel. E só para você ter uma ideia, William, a gente tem uma safra anual de soja de 150 milhões de toneladas de grãos. Só que a gente exporta o quê? Basicamente, soja em grão. Por que a gente não exporta, por exemplo, óleo ou farelo de soja? Porque o consumo humano é muito baixo. A gente está falando de 3 bilhões de litros por ano. E esmagar 150 milhões de toneladas de soja, de safra, seria ter 10 vezes mais litros de óleo de soja. Então, qual é o uso disso? É virar biodiesel. E aí, em vez de exportar soja em grãos, você pode exportar a soja esmagada, que dá no quê? Dá em farelo, que vende um pouco mais. A resistência é do setor de energia. Petrobras, importadoras de combustível, pessoal que tem ali alguma resistência petroleira de forma geral. Você ia falar, Caio? Não, eu ia colocar que esse projeto, o relator é Arnaldo Jardim, né, que é da Cidadania aqui em São Paulo, e ele interessa bastante ao setor sucroalcooleiro, né, pessoal que se afastou, se distanciou muito do governo Lula, né? O governo Lula 1, lembra aquela época, o Lula encontrava o George Bush, né, a questão do etanol, do combustível limpo. E aí teve ali um começo de namoro no começo do governo Lula 1, daí veio o pré-sal e acabou com tudo, né? Assim, virou a prioridade do governo, o governo colocou de lado isso, e ali talvez tenha sido a semente até desse distanciamento cada vez maior do agro do Lula. Sim, então, acabou com o setor. Isso, o setor, as usinas quebraram, enfim, foi um desastre. E de alguma maneira, quem relata esse projeto ele é vendido pelo governo como uma das possíveis pontes de retomada, de relacionamento ou de diálogo, pelo menos, do Lula com o agro e principalmente do Lula com esse setor, que é muito forte, inclusive aqui no interior de São Paulo, que tem uma rejeição grande ao lulismo. Sabe por quê, Caio? Porque a gente está lidando... Desculpe, Thaís, eu te cortei e peço 1 milhão de desculpas por isso. Não, termina. A gente está vivendo uma fase de queda de preços em várias commodities agrícolas, incluindo e principalmente na soja. A gente está ali com $90. Ainda não está acionando o preço mínimo, mas está quase. Tem gente que diz que é por causa de N fatores específicos deste ano. Tem gente que está dizendo que é coisa mais estrutural. Ao abrir a possibilidade do pessoal da soja fazer mais negócios com biodiesel, você está abrindo uma nova possibilidade de negócios para um setor importante da economia que dialoga mal com o governo. Tem uma nova fronteira, né, que precisa ser explorada pelo Brasil na sua capacidade de geração do combustível do futuro. Enfim, o Brasil é reconhecido por essa potência. Agora, a alocação de recurso, a regulação, tudo isso vai fazer diferença no sucesso dessas políticas, né? Toda essa tentativa de alguma forma, roteirizar como vai ser o investimento e o resultado para o combustível do futuro é um bom começo, mas a política pública interfere muito também na solução disso. Eu quero só fazer uma correçãozinha aqui, William, do dado da Petrobras, que eu disse que tinha sido o maior da história, não, é o segundo maior da história, na verdade. A maior da história foi no ano passado, do ano inteiro, foi de 2022, desculpe, quando a Petrobras lucrou mais de lucro líquido, 188 bilhões de reais. Em 2023 foram 124,6, ou seja, foi o segundo maior resultado da história. Mas ainda assim... Vamos voltar à Petrobras. 38% alguma coisa a mais sobre o combustível do futuro, Daniel? Senão ainda tem um pouquinho de tempo para a gente... O Daniel tem coisa para falar de Petrobras também. Vamos lá, Daniel. Você tem coisas para falar da Petrobras? Minha observação ainda não deu tempo de analisar com rigor aqui os números recém-divulgados pela Petrobras. Mas a gente conversava aqui, eu e Thaís,
que não houve pagamento de dividendos extras, né? E o que aconteceu? O governo fez uma mudança, o Conselho de Administração da Petrobras, dominado por indicações do governo, Ministério de Minas e Energia principalmente, fez uma alteração recente que é sobre a reserva de remuneração de capital. O que significa isso? Vamos traduzir. Você paga menos dividendos e guarda ali numa caixinha mais dinheiro nessa reserva de remuneração de capital. O que você pode fazer com essa reserva? Pode pagar mais dividendos à frente, mas não é a ideia. Isso é balela. O que vai se fazer com esse dinheiro? É dinheiro para mais investimento público, mais investimento da Petrobras. A Petrobras não anunciou recentemente o maior plano quinquenal de sua história, 500 bilhões de reais? Pois bem, o que a Petrobras vai fazer é pegar esse dinheiro, que antes era dividendo, e vai servir para engordar esse plano quinquenal. É fábrica de fertilizante, eventualmente gasoduto, é eólica offshore, que é uma nova fronteira. É nisso que a Petrobras quer gastar o dinheiro. Caio. Não, William, reforçar um pouco essa ideia de como esse programa ele se insere dentro de um pacote que o governo vem tentando fazer. Eu falei aqui desse programa especificamente, com um setor específico que é muito crítico, mas o governo está organizando happy hours com o pessoal do agro no Palácio da Alvorada para tentar uma reaproximação. Isso está sendo feito de diversas maneiras porque é um setor refratário. Agora, aparentemente, até agora, por mais que tenha gente do agro que tenha estabelecido um diálogo pragmático com o governo Lula, ainda tem uma rejeição grande de abraçar o governo por parte do setor. Pessoal, a gente fica agora aqui com o Petrobras e o combustível do futuro. Vou me despedir dos meus 3 amigos e colegas aqui, do Daniel, da Thaís. Debandada geral? Debandada geral. Nós vamos aqui. Às vezes eu fazia essa brincadeira antes, depois eu parei, agora eu vou retomar. Aqui é meio que tipo futebol americano, né? Tem um time para cada situação de jogo. E eu prometo que eu não corto mais a Thaís. Me desculpa, tá, Thaís? Tá Foi registrado ao vivo e a cores. Boa noite, obrigado a vocês 3.